Bom dia, sexto ano. Olha só, hoje nós vamos falar de geografia, fatores e tipos climáticos. É uma sequência do capítulo anterior. Nós não falamos no capítulo anterior sobre a atmosfera? Então, a atmosfera, elas são descritas por vários elementos do clima. Então, nós temos a temperatura, a umidade, a precipitação, pressão atmosférica e ventos. Tudo isso interfere vem da atmosfera. Já os fatores do clima são variáveis e, quando combinados, determinam os padrões climáticos da Terra. Os principais são as massas de ar, a latitude, a altitude, continentalidade e marítima. Há autores que consideram também a influência das correntes marítimas, da vegetação do relevo e da urbanização, mas isso não é todos, é só alguns. Não podemos confundir, no entanto, os elementos do clima com fatores climáticos. Os fatores do clima podem determinar certas alterações dos elementos do clima com fatores climáticos. Os fatores do clima podem determinar certas alterações nos elementos climáticos. Por exemplo, uma massa de ar quente é um fator. Pode influenciar a temperatura ou a quantidade de precipitação, que são os elementos de um local? Pode influenciar. Latitude. O que é a latitude? Anteriormente, nós estudamos que a latitude é a distância de um lugar qualquer da superfície terrestre até a linha do Equador. Vimos também que nos locais próximos à linha do Equador, as latitudes são menores e os raios solares atingem perpendicularmente a superfície terrestre. Como esses locais são aquecidos com mais intensidade, as temperaturas tendem a ser mais elevadas, quer dizer, tende a fazer mais calor naqueles locais, ok? Perto dos polos, onde as latitudes são maiores, ocorre o contrário. Os raios solares incidem sobre a superfície terrestre com grande inclinação, aquecendo essas áreas com menos intensidade. Isso acontece em virtude da forma esférica da Terra e da inclinação do seu eixo. Lembra que a gente falou do eixo, que a Terra tinha um eixo imaginário e que dava uma pendida na Terra, como se ela ficasse meio tortinha. Aí os raios de incidência que acontecem nela não são iguais, eles são totalmente diferentes de um lugar para o outro. Assim, quanto maior a latitude, mais baixa as temperaturas. Quanto menor, mais elevada. Como a temperatura é um dos elementos do clima, ele também se modifica conforme a variação da latitude. É a mesma coisa quando a gente está no pico da montanha, a tendência é que seja mais frio do que quando a gente está lá embaixo. Então, essa incidência é que faz o calor ser maior ou menor nesse caso. Nessa ilustração aqui, das regiões próximas à linha do Equador, recebe os raios solares de forma direta. Primeiro a zona intertropical, porém, ao se deslocar tanto para o norte quanto para o sul, a temperatura tende a diminuir, pois menor é a intensidade da energia solar, recebida, como mostra a última imagem que exemplifica uma região polar. Então, repara que na primeira imagem, a incidência do Sol, ela é de cima para baixo reta, então é muito maior. Já na segunda imagem, ela vem de uma forma a 45 graus, que não são tão fortes assim. Já na terceira, é totalmente perpendicular a 30 graus, e aí, por isso, tem um iglu aqui, né? É um lugar de muito frio. O mapa da página seguinte representa, por meio de isotermas, as temperaturas médias que predominam as diferentes zonas térmicas do globo. Então, aqui nós temos o globo, né? E aí nós temos na parte azul a região polar, região temperada, a parte amarela, e a região tropical, que é esse aqui, ó, gente. Esse daqui é o simbolismo do globo terrestre, onde mostra as variadas temperaturas, né? A isotérmica do mês mais frio são as azuis
isotérmica do mês mais quente, que são as avermelhadas. Altitude. O aquecimento da atmosfera ocorre pela retenção dos raios do Sol e principalmente pela irradiação do calor da superfície terrestre. Perto do nível do mar, o ar é mais denso que nas montanhas, por isso ele tem mais capacidade de reter o calor absorvido e irradiado pela superfície. Nas montanhas, o ar é mais rarefeito, pois a atmosfera é menos densa que o nível do mar. Por essa razão, sua capacidade de absorção do calor ela é bem menor e a nossa respiração fica mais ofegante. Além disso, nas montanhas, a área de radiação dá licença. Pessoal, desculpa pelo telefone, é que eu estava sem internet, estava dando maior galho aqui para mim, e agora, graças a Deus, resolveu, era por causa disso, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui sobre altitude. A altitude, o aquecimento da atmosfera ocorre pela retenção dos raios do Sol, e principalmente pela irradiação do calor da superfície da Terra. Perto do nível do mar, o ar ele é mais denso que nas montanhas, por isso ele tem mais capacidade de reter calor absorvido e radiação pela superfície. Nas montanhas, o ar é mais rarefeito, pois a atmosfera é menos densa que no nível do mar. Por essa razão, sua capacidade de absorção de calor ela é menor. Além disso, nas montanhas, a área de irradiação para a atmosfera é muito menor que em planícies extensas e planaltos amplos. Assim, quanto mais elevada a altitude, mais baixa a temperatura do ar. Isso explica a ocorrência da neve e do gelo em picos da mais alta montanha do globo, mesmo em áreas equatoriais, normalmente quentes por localizarem em baixas latitudes. As altas montanhas próximas à linha do Equador apresentam baixas temperaturas e geleiras em seus picos. Isso acontece porque o frio causado pela altitude compensa o calor da região, que advém a influência da latitude. Assim, em plena zona equatorial africana, por exemplo, há montanhas com cume coberto de neve, como o Monte Kilimanjaro, visto na imagem ao lado, que é esse daqui da página 23, ó, aqui embaixo, ok? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender essas abordagens, porque mais conforme vai passando, quando vocês veem alguma coisa que é parecida com aquilo que foi falado, aí é mais fácil de vocês conseguirem ligarem uma coisa na outra, ok? Ó, aqui na página 24, nós temos a massa de ar. O trecho a seguir traz a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul, para o dia 1º de janeiro de 2019. Leia com atenção. Vocês vão ler e vão responder essas atividades aqui de baixo, ok? As notícias, como elas são bem comuns nos meios de comunicação, elas são importantes porque ajudam as pessoas a organizar melhor suas atividades, pois sempre há variação do tempo atmosférico. Essa previsão explica que a mudança de tempo atmosférico sofreu influência de uma massa de ar quente. A atmosfera, ela tende a apresentar extensas áreas com as mesmas características de temperatura, pressão e umidade, que são as massas de ar. Ao se deslocarem, elas carregam as características adquiridas na região de origem. A atmosfera, as massas de ar, ela adquire as características de temperaturas de umidade dos locais onde se originam, né, influenciam a atmosfera dos lugares por onde passam. E também tem suas próprias características transformadas. Portanto, uma massa de ar que se forma sobre o oceano, próxima à linha do Equador, denominada equatorial, será quente e úmida. E ao se deslocar para o continente, vai trazer altas temperaturas e muita umidade. Mas existem exceções. A massa que se forma sobre a floresta amazônica, por exemplo, embora seja formada sobre um continente, é úmida em razão da abundante vegetação.
No Brasil, atuam 5 massas de ar, cada uma delas de modo diferente e conforme a estação do ano. Para entender melhor as origens dessas massas, observe esse mapa que tem na página 25, as massas de ar. Então, essas flechinhas que vocês estão vendo, por exemplo, essa flechinha rosa é massa de ar equatorial atlântica. Ela vem do Atlântico, essas massas de ar. Essas lilás é equatorial continental. E as de meio esverdeadinha é tropical continental. Então, vem da onde vem. Conforme essa setinha está indicando, é da onde essas massas estão vindo. E elas influenciam no clima aqui, ou do Brasil, da Terra, em qualquer localização que ela esteja acontecendo, ok? Então, tem umas que vêm mais quente, outras mais úmidas. Conforme a localização que ela vem, é o que vai diferir nas massas, ok? Na página 26 tem curiosidade, as massas de ar se deslocam constantemente. Muitas vezes encontram-se com outras características diferentes. É desse encontro que resultam as frentes que podem ser quentes ou frias. O que define o tipo da frente é a massa de ar que está avançando. Nessa imagem aqui que vocês vê, a massa que está vindo é a massa de ar frio com alta pressão. Aí no meio nós temos a frente fria. E depois vem vindo uma outra de massa de ar quente de baixa pressão. A continentalidade e a maritimidade, se você já foi à praia em um dia ensolarado, deve ter percebido que durante o dia a areia é bem mais quente que a água do mar. À noite, entretanto, a água do mar é mais quente que a areia. Isso acontece porque a água demora mais para ganhar e perder o calor, o que causa o efeito da maritimidade. Já os continentes esquentam-se e resfriam-se mais rapidamente, ocasionando o efeito de continentalidade. Então, quer dizer, a água durante o dia, a areia mais quente, a água mais fria. Durante a noite, a areia mais fria e a água mais quente. Aqui nós temos uma curiosidade na página 27. Alguns autores consideram que as correntes marítimas são um dos fatores que influenciam o clima. Isso porque elas interferem na temperatura e umidade do ar, afetando o clima das regiões por onde passam. Assim, massas de ar frio e seco formam-se sobre as correntes marítimas frias e sobre as correntes quentes formam-se massas de ar quente e úmido. As correntes marítimas são relacionadas ao equilíbrio térmico do planeta, pois com seu movimento constante conduzem águas frias para lugares de clima quente e águas aquecidas para lugares de clima frio. Por exemplo, em sua passagem, a corrente quente do Golfo, que tem esse nome por ser proveniente do Golfo do México, é responsável por amenizar o rigor dos invernos da Noruega, localizada ao norte da Europa. E aqui eles mostram as correntes frias nesse mapa aqui, ó, gente. Aqui vocês têm curiosidades para vocês fazerem. Aí, na próxima página, na 29, nós temos tipos de climas. Aí, para determinar os tipos de clima do planeta, são necessários anos de observação e análise. Nós já tínhamos falado sobre isso na outra aula. Existem diversas maneiras de classificar os climas. Atualmente, a classificação do cientista alemão Köppen, não sei falar o nome, feita no início do século XX, ainda é bastante utilizada e pode ser observada. Bom, na próxima aula a gente continua falando sobre os tipos de clima e continua na segunda aula, ok? Então, até a próxima!